Evangelizai, evangelizai, ide evangelizar. Seja bem-vindo ao Sistema de Evangelização Ide e Evangelizai, a voz de Deus no seu lar. Começa agora. Podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos de volta com a nossa programação de reflexão católica do podcast Ide e Evangelizai. Nós estivemos sem fazer gravações durante um período, por motivos extraordinários, mas agora estamos de volta para compartilharmos com você um pouco da nossa fé. De cristãos, educando e catequizando. Quem neste mundo não desejaria ser feliz? A felicidade começa a ser desejada logo no início do nascimento. Quando Deus criou o mundo e com ele os seres humanos, trouxe para estes a possibilidade de serem felizes. É esta missão que possuem todos os pais, a exemplo de Deus: proporcionar aos filhos a felicidade. Este é o desejo de toda a humanidade. Para serem felizes, as pessoas estudam, trabalham, procuram construir suas riquezas, namoram, se casam, têm filhos, se relacionam com outras pessoas, compartilham seus sonhos e procuram viver em comunidades. Será que existem outras formas da busca pela felicidade? Como já foi dito, todos desejam para si a felicidade. Para algumas pessoas, a felicidade é ter muito dinheiro, muita diversão e muita liberdade e poder para a conquista de diversos tipos de relacionamentos e intimidades. Para outros, a felicidade só poderá ser encontrada em Deus. Extraordinariamente, existem algumas pessoas que acreditam que a felicidade precisa ser construída sobre a infelicidade de outras pessoas e, por isso, causa-lhes tristeza e sofrimento. É o que tenta fazer conosco o inimigo de Deus e de nossa salvação. Vamos agora entrar em sintonia com Deus. Aqui tem muito mais louvor. Programa Ide Evangelizai. Momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Jesus,
Divino Senhor, vós que nos criastes para a felicidade, vós que colocaste em nosso coração o livre arbítrio, para que nós pudéssemos escolher a felicidade. Nós te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor envie sobre cada um de nós o vosso Espírito Santo, para que nós possamos discernir o que é melhor para a nossa felicidade, para que nós possamos decidir o que é melhor, Senhor, para que possamos ser felizes. É verdade, Jesus, que nós vivemos um mundo atribulado, num mundo que deseja nos afastar do Senhor, mas nós queremos permanecer, Senhor. Nós queremos permanecer unidos a Ti, porque só em Ti, Senhor, encontraremos a felicidade. Nós não queremos, ó Deus, a felicidade que o mundo está a nos oferecer, uma felicidade divorciada do Senhor, separada do Senhor. Nós queremos uma felicidade que o Senhor nos oferece, uma felicidade que todos possam participar dela, uma felicidade que joga fora o egoísmo. Dai-nos, ó Deus, a graça de buscarmos essa felicidade. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Aqui tem muito mais louvor. Programa Ide e Evangelizai. Desde o nascer ao pôr do sol, em prontidão estarás. Sentinela a romper o arrebol, nada temerás. Alegra-te, combatente, olha o cordeiro. Aguenta firme um pouco mais, que a vitória logo virá. Não te deixes cair em tentação, ao mundo deves renunciar. Resistir o pecado e a sedução, e o mal de ti fugirá. Alegra-te, combatente, olha o cordeiro. Aguenta firme um pouco mais, que a vitória logo virá. Que nada no mundo possa te abater, com Cristo o mundo vencerás. Ergue tua fronte sem nada temer, e pela fé a coroa terás. Alegra-te, combatente, olha o cordeiro. Aguenta firme um pouco mais, que a vitória logo virá. Alegra-te,
Quando argumentos de diversas correntes de pensamentos se discordam entre si, se gladiando na defesa de suas concepções a respeito de céu, os cristãos buscam a defesa da salvação das almas. Livro O Céu e Suas Diversas Concepções, uma publicação da editora Visel, do autor catequista Edivan Sena. À venda em diversas plataformas digitais. Adquira o seu e conheça um pouco mais sobre o assunto. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Vamos agora para a nossa leitura de hoje. Gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia e abrissem no Salmo 118, versículo 1 em diante. Educar com palavras. Um espaço para a palavra de Deus. Programa e de evangelizar. Muito mais louvor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 118, versículo 1 a 8. Elogio da lei divina. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração, e os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância de vossas leis. Não serei então confundido, se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Louvar-vos-ei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. O mundo está passando por duas grandes crises que transformam o modo de ser, de pensar, de falar, de viver e de tomar decisões na sociedade atual. Algo que já se compreendeu por ser um processo de mudança inevitável. Por que será que tudo isso está acontecendo? A fé cristã que padronizava a obediência alinhada à Sagrada Escritura e o seguimento da doutrina contextualizada na salvação das almas para a eterna felicidade está se modificando de forma que comportamentos antes denominados como pecado já tomam uma direção conceitual diferente, tornando-se conceito de pecado algo obsoleto. Você deseja conhecer um pouco mais sobre o assunto? Então adquira o livro Descristianização e Superpopulação Mundial, do professor Edivan Sena, em breve nas livrarias. Aqui tem muito mais louvor. Programa Ide Evangelizai.
Eu quero estar contigo, mãe, sentir o teu perfume de santidade, de santidade. Derrama o teu amor em mim, conduza-me ao teu filho, que é santidade, que é santidade. Eu quero estar contigo, mãe, sentir o teu perfume de santidade, de santidade. Derrama o teu amor em mim, conduza-me ao teu filho, que é santidade, que é santidade. Imaculada, me leva aos céus, ao teu amor eu sou fiel, por isso eu estou aqui. Ó mãe, me ajuda a prosseguir. Imaculada, me leva aos céus, ao teu amor eu sou fiel, por isso eu estou aqui. Ó mãe, a prosseguir, a prosseguir. A prosseguir. Me coloque em teus braços, me leva ao céu, pois ao teu filho eu quero ser fiel, por isso eu estou aqui. Ó mãe, me ajuda a prosseguir. Coloque em teus braços, me leva ao céu, e ao teu filho eu quero ser fiel, por isso eu estou aqui. Ó mãe, me ajuda a prosseguir, a prosseguir. A prosseguir. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Educar com palavras, catequiza com fé. Voltamos com a nossa programação normal. Vamos agora para a reflexão do tema de hoje. Educando e catequizando. Momento de reflexão. Programa Ide Evangelizai. Meditando a palavra. Educando e catequizando. Muito bem, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre a felicidade. O tema que nós já iniciamos com o nosso podcast Ide e Evangelizai. Se você abrir a sua Bíblia em Salmos 118, versículo 1, você vai perceber a mensagem de Deus que diz assim: felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Repetindo, felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Nós percebemos com essa mensagem que a felicidade de cada um de nós, ela depende muito da pureza de espírito.
E essa pureza de espírito, ela nos vem ao nosso íntimo, ela nos vem à nossa vida, ao nosso coração, à nossa consciência, quando nós procuramos seguir a lei do Senhor. É o que diz o versículo. E existe aí um outro versículo em uma outra parte da Bíblia, que no momento não me recordo, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma e instrui o simples. Quer dizer que a lei do Senhor, ela instrui a simplicidade de cada uma das pessoas que desejam viver a pureza, que querem viver a pureza e que procuram a todo custo por essa pureza. Essa palavra de Deus instrui a esses. Esses têm em seu coração, em sua mente, em sua inteligência, a simplicidade. E é essa simplicidade de coração, é essa instrução na palavra de Deus que faz com que essa pessoa se torne uma pessoa feliz. Muitas pessoas procuram buscar a felicidade em muitas formas, em muitos contextos. Pessoas que querem buscar a felicidade no dinheiro, na compra de um carro, na compra de uma casa, procuram a felicidade no prazer sexual, no prazer do mundo. Há pessoas que procuram a felicidade na prática egoísta de querer para si tudo aquilo que ele poderia dividir com o próximo, de que necessita muito. Então, se nós queremos a felicidade para nós, não podemos ser assim. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser simples. E essa simplicidade nos é ensinada por Deus na sua palavra. E Ele coloca para nós os seus mandamentos, a sua lei, para que nós possamos cumprir e viver de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam felizes, aqueles que dependem de nós e também deseja para nós a felicidade. E se nós queremos a felicidade para nós, precisamos observar esse contexto de fé. A nossa fé nos direciona à pureza de espírito. Continuando com a reflexão da palavra de Deus, percebemos que ela nos diz o seguinte: felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração, e os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Repetindo, para fixar em nosso coração e em nossa mente. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração, e os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Esse versículo é mais uma prova de que a nossa felicidade depende dos preceitos de Deus. Se nós não queremos obedecer aos mandamentos de Deus, nós jamais seremos felizes. Muitas pessoas buscam a felicidade em muitas situações da vida que a palavra de Deus reprova. E não param um minuto para pensar sobre isso, para refletir sobre isso. Se sabem que estão desobedecendo à vontade de Deus, se sabem que estão ferindo a Deus, por que não param de pecar? Por que não refletem nessa situação e procuram mudar de vida? Pois é, a nossa felicidade depende dos preceitos de Deus. Foi para isso que Deus criou a sua lei,
Foi para isso que Deus estabeleceu a sua lei para a nossa vida, para que nós possamos ser felizes. E essa felicidade não é uma felicidade individual, é uma felicidade que contempla a todos. A minha felicidade depende da felicidade do outro. Então, precisamos observar isso. Precisamos refletir nisso. A nossa felicidade depende das leis de Deus, dos preceitos de Deus. E aquelas pessoas que procuram obedecer à lei de Deus do seu jeito, obedecendo a um mandamento e desobedecendo a outro, não está obedecendo a lei de Deus com esmero, como diz a palavra de Deus, que nós precisamos guardar os preceitos de Deus com esmero, ou seja, com perfeição. Nós precisamos meditar profundamente na lei de Deus, procurando obedecer o que Deus quer para cada um de nós, se nós queremos ser felizes. E aqueles que não praticam os preceitos de Deus, aqueles que não se esforçam para obedecer os preceitos de Deus, que praticam o mal, que não refletem na possibilidade de sua mudança de vida, essa pessoa que andam pelos seus próprios caminhos, logicamente, não alcançarão a felicidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se estamos nessa situação, é preciso que nós pensemos, reflitamos e procuremos o mais rápido possível pensar na obediência aos preceitos de Deus. No versículo 4 do Salmo 118, nós vemos a mensagem de Deus que nos diz assim: impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância de vossas leis. Meus queridos irmãos e irmãs, nós percebemos com essa citação bíblica que os preceitos de Deus foram impostos para nós, para que nós possamos observar fielmente essas leis. Elas não foram criadas para que nós possamos apenas conhecer os preceitos de Deus, mas para vivê-los, para observá-los e assim fazer a vontade de Deus. Se nós observarmos os preceitos de Deus, se nós procurarmos viver os preceitos de Deus, então nós seremos felizes nos passos que poderemos dar diante de Deus e diante deste mundo. Então, nós precisamos viver firmemente a observância dos mandamentos da lei de Deus. Observar as leis do Senhor é uma obrigação que nos assiste. É uma obrigação como filhos de Deus, como serventes de Deus, como aqueles que se prontificaram a dizer: eu sou servo de Deus e só a Ele sirvo. A palavra de Deus continua dizendo: não serei então confundido, se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Essa revelação de Deus, no Salmo 118, versículo 6, nos mostra que aquelas pessoas que vivem os mandamentos da lei de Deus jamais serão confundidos com uma pessoa mundana. Ela é, de fato, um cristão,
um cristão autêntico, um cristão que ama a Deus, que acredita nele e porque acredita em Deus, procura viver a sua palavra. Então, isso nos mostra que nós precisamos fixar os nossos olhos nos mandamentos da lei de Deus, para que nós não possamos nos desviar dele. Porque se algum dia nós tirarmos os olhos dos mandamentos da lei de Deus, então o nosso caminho vai se extraviar. Nós seremos confundidos com uma pessoa mundana, porque não vivemos os mandamentos da lei de Deus. Podemos dizer para o mundo que nós somos cristãos, que nós acreditamos em Deus, que nós temos fé nele, mas porque não obedecemos às suas leis, nós somos confundidos com pessoas mundanas, com pessoas que não acreditam em Deus, com pessoas que não se apresentam como filhos daquele que nos criou e nos salvou. Então, mais do que nunca, nós precisamos abraçar de todo o coração os mandamentos da lei de Deus e fazer desses mandamentos uma orientação perfeita e segura para guiar os nossos passos. Se nós caminharmos na nossa vida cristã como pessoas de Deus, observando os seus mandamentos, com os olhos fixos nas suas leis e nos seus preceitos, nós jamais seremos confundidos e nossos pés serão abençoados, como a própria palavra diz, como são belos os pés do mensageiro, daquele que anuncia a salvação. A palavra de Deus nos diz, no versículo 7 do Salmo 118: Louvar-vos-ei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra nos vem mostrar que se nós queremos servir a Deus, se nós queremos realmente louvar ao nosso Deus, precisaremos amá-lo de todo o coração. Aquele que ama a Deus de todo o coração, o ama com retidão. E a palavra de Deus, em seus mandamentos, em seus decretos, nos instrui a esse amor, nos instrui a esse louvor. Não poderá louvar a Deus de todo o coração aquele que não ama a Deus. Aquele que não ama a Deus pode até ir à igreja, pode até ensinar sobre a sua palavra, pode até rezar, louvar, mas se ele não ama a Deus de coração, o que ele ensina é uma falsidade. Ele ensina aquilo que não acredita. Ele transmite aquele a quem não ama. Ele reza para quem não tem nenhum sentimento de amor. Ele louva aquele que ele não tem prazer em louvar, porque não o ama. Então, para que nós possamos ter um verdadeiro louvor, é preciso que nós tenhamos um coração reto. A própria palavra de Deus nos diz que nós devemos ser os adoradores que o Pai deseja. Aquele que adora em espírito e em verdade. Aqueles que louvam a Deus, aqueles que adoram a Deus
falsamente, ou melhor, pronunciam palavras para Deus sem realmente sentir aquelas palavras, sem realmente amar a Deus, faz aquilo apenas para que as pessoas possam vê-lo louvando e adorando e possam glorificá-lo como um servo de Deus, como um pregador da palavra de Deus, essa pessoa não estará agradando ao Senhor de forma alguma. Se queremos agradar a Deus, nós precisamos louvá-lo com o coração. Nós precisamos adorar o nosso Deus com o coração. Devemos sentir cada palavra que pronunciamos para Deus. Devemos sentir cada palavra que ensinamos ao mundo sobre Deus. Esses são realmente os verdadeiros adoradores de Deus. E a palavra de Deus vem nos orientar a isso. E somente Deus, somente Ele é quem pode nos conceder os justos decretos. Os decretos de Deus são justos porque Ele valoriza a dignidade humana, valoriza a dignidade das pessoas e a minha dignidade, ninguém fica de fora. Por isso é que nós dizemos, por isso é que a palavra de Deus diz que os decretos de Deus são justos. Alguém pode até dizer que, como acontece aí nesse mundo, muita gente dizendo que a palavra de Deus é uma palavra preconceituosa, discriminatória, porque proíbe algumas atitudes que os homens hoje acharam normal e vivem de acordo com seus corações. Alguns homens podem até dizer que a palavra de Deus é injusta, que ela é preconceituosa, que ela é discriminatória por causa de seus mandamentos. Mas não. Os mandamentos de Deus, os decretos de Deus, são decretos justos. Eles foram estabelecidos por Deus para que o homem pudesse ser feliz, para que a pessoa que observa a lei seja feliz, e para aqueles que são objetos de obediência de alguém que procura a todo custo servir à vontade de Deus, para esses também é que foi criada a lei pela sua dignidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós percebemos que os decretos de Deus são justos, não são injustos. O mundo cria leis e leis para que haja uma relação entre os povos que vivem na sociedade, para que haja uma relação de respeito mútuo entre as comunidades da sociedade. Mas muitas dessas leis são injustas, muitas delas. E agora há rumores de que algumas pessoas deste mundo querem destruir a lei de Deus, querem destruir a religião cristã, a religião católica, porque acreditam que a religião cristã, a religião católica, atrapalha os seus projetos. E daí querem destruir a religião cristã, querem destruir a religião católica, quer mudar a lei de Deus, para que essa lei seja orientada, seja conduzida e sirva como suporte para aquelas pessoas que queiram viver do jeito que quiserem viver. Então, na palavra de Deus, existem alguns códigos, existem alguns artigos de lei que algumas pessoas deste mundo não concordam e por não concordarem não querem viver, mas não querem ser taxados de pessoas hipócritas, nem querem ser taxados de pecadores e por isso querem modificar a palavra de Deus. Então, com isso, meus irmãos, nós percebemos que nas leis humanas não há justiça. A justiça verdadeira está presente com todas as letras nos decretos de Deus, na lei de Deus.
finalizando a nossa reflexão sobre a palavra de Deus escrita no Salmo 118, vamos ao versículo 8, que nos diz assim: guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Essa palavra finaliza a nossa reflexão nos dizendo que nós precisamos guardar as leis de Deus. E se a gente procura guardar as leis de Deus, Deus não nos abandona. É verdade que algumas pessoas tentam obedecer toda a lei de Deus, mas aqui e ali caem. Mas a própria palavra de Deus, no versículo 8, na segunda parte do versículo 8, nos diz: não me abandoneis jamais. Então, se nós procuramos obedecer os mandamentos da lei de Deus, mas em algum momento nós falhamos porque caímos na desobediência aos mandamentos da lei de Deus, mas caímos porque nós fomos fracos em alguma situação, mas se nós nos arrependermos dessa queda e querermos voltar para Deus, Deus não nos abandona jamais. Ele estará sempre conosco. Daí, meus irmãos, isso nos revela que nós, se cairmos em pecado, não podemos permanecer nele. Precisamos reconhecer que pecamos, precisamos reconhecer a grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus, e assim buscar de Deus o perdão. Se arrepender dos nossos pecados, consciente de que pecamos realmente, e buscarmos confessar nossos pecados ao nosso Deus. Procurarmos buscar um confessor para confessar os nossos pecados, e assim nós possamos ter nossa alma restaurada. Cada vez que nós nos reconciliamos com Deus, contando para Ele os nossos pecados, arrependidos de fato, nós nos reconciliamos com Deus, nos tornamos santos outra vez, porque Deus estará vivendo em nós. Ele não nos abandona, Ele fica sempre conosco. E é para isso que Deus nos deixou a sua santa palavra, a sagrada escritura, os mandamentos que Ele estabeleceu, para que nós estejamos com Ele e Ele esteja conosco. Então, meus irmãos, não se enganem. Neste mundo não há felicidade. A felicidade deste mundo é passageira. A felicidade permanente é a felicidade que Deus nos concede, que Deus planejou para nós. A felicidade verdadeira é estar diante de Deus. É ter Deus em nosso coração, é ter Deus em nossa vida. E nessa caminhada de procura por Deus, nós só o encontraremos se nós procurarmos amá-lo de fato. E quem ama a Deus, obedece aos seus mandamentos. E quem obedece aos mandamentos de Deus, o ama de todo o coração. E obedecer aos mandamentos de Deus, amar a Deus de todo o coração, é somente esse o caminho da felicidade. É somente essa a felicidade perfeita. Então, meus irmãos e minhas irmãs, busquemos em Deus a verdadeira felicidade, pois é somente nele que nós a encontraremos. E para que nós estejamos em Deus, precisamos fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus é seguir, obedecendo os seus mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Cantando e catequizando. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Evangelizai, evangelizai, ide evangelizai. Aqui tem muito mais louvor. Programa Ide Evangelizai. O melhor da música gospel. Momento de louvor. Desperta tu que dormes, que a boa nova já vai começar. Levanta entre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai sobre vós, que os dias hoje são maus. Desprezai o pecado, fazendo em tudo a vontade do Pai. Vigiai sobre vós, que os dias hoje são maus. Desprezai o pecado, fazendo em tudo a vontade do Pai. Desperta tu que dormes, oh, oh, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, oh, oh, porque uma nova já vai começar. Desperta tu que dormes, oh, oh, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, oh, oh, que a boa nova já vai começar. Despertar, oh, oh, despertar, oh, desperta tu que dormes, que a boa nova já vai começar. Levanta entre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai sobre vós, que os dias hoje são maus. Desprezai o pecado, fazendo em tudo a vontade do Pai. Vigiai sobre vós, que os dias hoje são maus. Desprezai o pecado, fazendo em tudo a vontade do Pai. Desperta tu que dormes, oh, oh, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, oh, oh, que a boa nova já vai começar. Desperta tu que dormes, oh, oh, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, oh, oh, que a boa nova já vai começar.
Você pretende ter um futuro em que se realize os planos de sucesso sonhados por você? Temos consciência de pessoas extremamente pobres que conseguiram se realizar por meio da decisão de lutar pela realização de seus sonhos. Você também tem sonhos para serem realizados e poderá realizá-los, mesmo que existam vozes que te digam que seu sonho é impossível e que você está perdendo tempo em querer realizá-los. Não dê ouvido a essas vozes. Lute pelos seus sonhos. Venha estudar na EJA. As aulas já começaram. Se você não quer perder a oportunidade de realizar seus sonhos, venha fazer sua matrícula na EJA. Você que ainda não concluiu a etapa da educação básica, relativa às primeiras séries iniciais, 1º ao 5º ano, matricule-se e dê continuidade aos seus estudos. Estamos funcionando das 7h30 às 21h30. Estamos esperando você. Não perca tempo. Estamos funcionando na Escola Municipal Dom Miguel Fenelon Câmara. Endereço: loteamento Jardim Petrópolis 2, Bloco A, quadra 26 sem número, Maceió, Alagoas. Ponto de referência em frente à quadra municipal, que se qualifica como ponto de referência aos bairros Jardim Petrópolis, Xande Jaqueira e Boa Vista. Telefone para contato: 82 3315 46 49. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Evangelizai, evangelizai, ide evangelizai. Evangelizai, evangelizai, ide evangelizai. Momento de oração. Senhor Jesus, neste momento nós queremos te agradecer pela tua presença em nossa vida, pela tua presença na nossa família, no nosso coração. Agradeço a Deus Pai, agradeço a Deus Espírito Santo por se derramar sobre cada um de nós e nos fazer e nos proporcionar uma transformação de vida. Agradeço ao Espírito Santo por agir em nossos pensamentos, agir em nossos sentimentos, agir em nossas palavras e em nossas ações. Agradeço ao Espírito Santo por controlar todo o nosso ser. E neste momento, Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós queremos entregar em tuas mãos a nossa família. Queremos entregar em tuas mãos também, principalmente, a nossa vida, para que nós possamos ser espelhos de Deus, nós possamos refletir Deus na vida de cada um dos nossos irmãos, na vida da nossa família. Ó Espírito Santo, dai-nos a graça de, por amor a Ti, pelo vosso poder, nós possamos seguir os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus. E assim nós procuremos buscar a verdadeira felicidade. Assim também nós não nos deixemos influenciar pela busca da felicidade terrena. Nós queremos buscar a verdadeira felicidade e queremos conquistar essa verdadeira felicidade. Ó Espírito Santo, nos ajuda nessa caminhada. Dai-nos essa graça, ó Espírito Santo. Eu te agradeço a Ti, ó Espírito Santo. Eu te agradeço a Ti, ó Pai. Eu te agradeço a Ti, ó Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos, louvando a Deus, conhecendo a palavra de Deus e refletindo sobre ela. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com palavras, catequiza com fé. Esta é a nossa missão de cristãos, educando e catequizando. Educar com palavras, catequiza com fé. De cristãos, educando e catequizando. Acabamos de apresentar o podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena. Evangelizai, evangelizai, ide evangelizai.